Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aqui a como adicionar colunas extras, tanto para editar quanto para deletar, enfim, qualquer coluna extra que você queira adicionar aí dentro do seu data table. Bom, existem algumas formas de fazer isso, eu vou mostrar duas para vocês e deixar a opção que vocês quiserem utilizar, uma ou outra, independente. Bom, se você já esteve curioso e já veio aqui no projeto, ou no seu projeto e tentou criar uma coluna extra por aqui, por exemplo, é por aqui que a gente cria as colunas, né, como a gente já viu, então eu tenho o ID e o título. E se eu quiser criar uma outra coluna? Se eu vier aqui, por exemplo, colocar uma vírgula e colocar, por exemplo, post, e a nossa coluna lá, por exemplo, cadastrado, underline em. Se eu salvar aqui, obviamente que não terei nenhum resultado, né? Aqui não tem nenhum erro e também não tenho nenhum resultado. Quando eu criar ela aqui, obviamente que eu tenho que criar ela lá na nossa tabela. Então aqui eu preciso criar uma outra TR. Então aqui, por exemplo, eu coloco cadastrado. Salvo, volto aqui e tenho a minha coluna aqui já criada. Obviamente ela vem aí no formato do banco de dados, né? Mas aí você vai formatar do jeito que você quiser. Então você pode nesse exemplo aqui, ó, pegar aqui e utilizar, por exemplo, o date, né, que a gente já viu também. Então vem aqui, coloca o date aqui, ó. Formata aqui, ela é um string, você formata do jeito que você quiser. Então posso colocar, por exemplo, dia, barra mês, barra ano. Ou você coloca com hífen. Enfim, coloca o horário aqui, né? Se você quiser colocar o horário. HI ou S, enfim. A gente já viu como faz isso. Em uma vírgula aqui você coloca str to time. Str to time, coloca a data aqui. Salva, volta aqui e tá aí formatado. Então você pode formatar do jeito que você quiser, também a gente já viu isso. Mas eu quero criar uma coluna aqui do lado, chamada ação, sem pegar nenhum dado do banco de dados. Ou seja, eu não quero pegar nenhum valor, eu quero criar esses valores. Então é bem simples. Se você vier aqui, por exemplo, no seu estágio, assim, na sua tabela, né, e criar ela, deixa eu ver aqui. Por aqui você vai ter um erro. Então se eu vier aqui colocar, por exemplo, ação, seria editar, deletar, etc, né? Se eu fizer isso, a minha tabela eu vou ter um erro. Então volto aqui e perceba que eu tenho um erro ali, ó. O número de colunas, né, tá maior, só tenho 3 lá e tô adicionando uma. Então vou ter esse erro, perceba que ele criou aqui, mas não tem valor nenhum. Não vai interferir, mas vai tá dando esse erro, né? Então, para mim criar aqui um valor do jeito que eu quero, ou seja, no nosso caso aqui, colocar um link, né, os iconezinhos ali, basta a gente simplesmente vir aqui, ó, como nesse formato, colocar uma vírgula aqui no final, e colocar, por exemplo, entre aspas, simples ou duplos, o valor que você quer. Ó, coloquei um valor qualquer, salvei, então já tenho a minha coluna aqui criada. E aí basta substituir isso aqui pelos links que a gente quer. Então, deixa eu voltar aqui. Vou fazer isso aqui bem rápido, tá? A gente já tem aqui no nosso categorias. Deixa eu pegar do nosso backup lá do listar. Então, vou pegar esse aqui, ó, listar 1. E temos ali as nossas ações, né? Temos ali embaixo, nossas ações. Temos aqui, então, o link para editar. Então, vou pegar esse aqui inteiro, ó, Ctrl C. Volto lá. Você pode criar ele manualmente aqui do jeito que você quiser, né? Então, vou dar uns espaços aqui, ó. Vou colar aqui o link. Então, só para vocês entenderem, vou apagar isso aqui tudo de dentro. O link a gente vai colocar ele aqui. Então, apaguei, vou tirar esse tooltip, esse título aqui, ó, para ficar menor. Venho aqui, deixa só o link aqui, ó. Então, tenho o meu link aqui com o íconezinho. Obviamente, você pode substituir o ícone, né, por um texto. Deixa eu salvar aqui, ó. Volto lá. Então, já tenho o meu botãozinho de editar. Então, basta o que fazer o quê? Só colocar aqui o link. Então, como eu falei, você pode substituir isso aqui, por exemplo, colocar editar. E, óbvio, né, aplicar os estilos aí se você quiser, ou deixar simplesmente texto. Você é quem decide. Vou voltar aqui para o ícone. E aí basta colocar aqui o link, né? Então deixa eu dar uns espaços aqui, ó. Colocar entre aspas simples aqui. Vou concatenar com aspas simples. Então vou colocar aqui, ó, helper. Eu vou pegar a nossa função lá, URL. E dentro vou colocar então o nosso admin barra posts barra editar barra, e aí eu concateno aqui, né, depois da barra aqui, ó, ponto, post.
na coluna ID. Simples assim. Salvo. Volto lá. Já tenho meu íconezinho com o link. Basta clicar em algum e já abre então o nosso formulário para editar. Então simples assim. E o deletar? O deletar é a mesma coisa, né? E qualquer outra ação que você queira aqui. Você poderia, obviamente, se você quiser, você pode copiar aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui, dá um espaço aqui, né? E cola, e em vez de editar, vai ser deletar. E o ícone aqui, né? Em vez de ser pen, caneta, você coloca trash. Ou qualquer outro ícone que você quiser, né? Trash de lixeira. Lembrando que esses ícones aqui é lá do fonte ação, né? Answer. Mas você pode utilizar qualquer um que você quiser. Então, coloquei aqui, voltei lá e tenho o meu íconezinho aqui já com o link correto para deletar. Então, basta clicar em qualquer um que a gente sabe que vai deletar. Eu não vou deletar aqui porque todos os meus posts aqui nessa tabela eles utilizam a mesma capa. Então, se eu deletar aqui, ele vai deletar a capa de todos, pois todos têm o mesmo nome. Enfim, é dessa forma que a gente cria diretamente aqui essa coluna. E aí, utilizando essa lógica, você pode adicionar aqui tantas quantas colunas você quiser, tá? Sem nenhum problema. E a ordenação, lembrando que a gente fez a ordenação aqui, ó, do ID, né? Do título, mas no cadastrado não. Então, se você clicar aqui em ordenar, ó, você vai ter um erro. Então, basta adicionar essa coluna, né? Ou as colunas que você queira também lá na nossa função, lá no método de ordenação, tá? Não tem nenhuma dificuldade também nisso. Bom, outra forma de criar esses ícones aqui, ó, deixa eu voltar aqui, é lá diretamente no JavaScript. Então, ao invés de você colocar tudo isso daqui, você pode criar diretamente lá no JavaScript. Vou mostrar para vocês. Então, posso até deixar ele aqui, ó, e se eu vier aqui no admin, né, JS, que é o arquivo responsável pelo JavaScript, vou colocar uma vírgula aqui no final. Deixa eu ir no manual primeiro para mostrar onde vocês acham, para depois vocês poderem personalizar. Eu volto algumas vezes no manual, porque realmente o manual do Datatable ele é bem extenso e às vezes causa um pouco de confusão, né? Então, vem aqui no manual, vem aqui ó, em Data e tem aqui ó, Renders. Então aqui obviamente né, tem toda a explicação que vocês devem ou não utilizar, mas aqui embaixo, então aqui essa função que a gente deve utilizar para renderizar aí os botões, tá? Existem outras formas, estou mostrando aqui a forma que eu acho mais simples. Então posso copiar isso aqui tudo, Ctrl C. Deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Então aqui no arquivo JavaScript, né, eu coloquei a vírgula aqui. Eu posso colocar aqui, ó, columns, dois pontos, e entre colchetes é que eu vou fazer aqui, né, a inserção das colunas, por exemplo. Aqui nesses columns é as colunas que eu estou recebendo lá, né, diretamente aqui do meu data table. Então aqui eu posso colocar null, vou colocar null. Na verdade eu tenho que colocar null aqui, a não ser que eu queira substituir os valores que eu estou recebendo ali do meu server side, tá? Então eu tenho aqui o null, null, e tenho que colocar mais um nulo aqui, porque são 3 colunas que eu adicionei lá. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3. E abaixo aqui, ó, eu colo lá o código, que vai ser, identar o código aqui, a quarta coluna, né? Então 1, 2, 3 e a quarta coluna vai ser isso aqui. Então nesse return aqui, ó, simplesmente eu colocar aqui alguma coisa, por exemplo, teste. Então teste aqui. Salvo aqui, ó. Volto lá no nosso projeto e perceba que ele colocou ali para mim, ó, teste, teste, teste. Ou seja, ele sobrescreveu o valor do data server. Então, mesmo se você vier aqui né, no server side, você pode deixar isso aqui se você quiser, mas não é evidente, né, necessidade de você deixar aqui. Mas se você quiser, você deixa. Eu vou deixar comentado, apenas caso vocês queiram consultar, mas é indiferente. Tendo aqui ou não, ele vai substituir pelo que você colocar aqui. Então aqui você pode colocar ou não, você pode vir nesse data também aqui, ó, e colocar null se você quiser. Então depois você pode dar um data aqui, tá? Então aqui no lugar do null, por exemplo, a primeira coluna, você pode colocar data aqui, em algum valor, enfim, você pode ir personalizando de diversas formas. Então perceba que eu coloquei nulo aqui, volto lá no projeto, não mudou nada, tá aqui, ó, ação e o valor que eu estou dando de retorno aqui. E aí basta você personalizar do jeito que você quiser, criando esses links aqui, ó. Então, descendo aqui, ó, nós temos o data, o type e o row. Esse row é o valor que vem de retorno. Então, por exemplo, digamos que eu queira retornar aqui, ó, o ID. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, row e entre colchetes, por exemplo, 0, que é o valor da linha 1. Então salvo aqui, volto lá e perceba que todos aqui, ó, tem aqui o ID
porque estou voltando o valor da linha 1. Se eu quiser a linha 2, então venho aqui e coloco 1, né, que é o valor da linha 2. Salvo, vocês percebem que vai vir um título. Então, perceba que na ação aqui tem um título. Então, com esse valor aqui do row, tá? Mais informações está lá na documentação. Você monta do jeito que você quiser. Então, aqui, ó, rapidamente vou montar esses links aqui. Vou criar aqui uma variável, então, aqui dentro do JavaScript, var, tá? Chamada, por exemplo, HTML ou botão, enfim, o nome que você quiser. Vou colocar aqui ela vazia, ponto e vírgula aqui no final. E aí, abaixo desse HTML, eu vou criar o meu valor. Então, HTML. Aqui, para a gente adicionar, né, um valor ao outro, você utiliza mais igual, né? Concatenação. Então, estou juntando aqui. No PHP seria um ponto, tá? Mas aqui não, aqui é mais. E aí, aqui dentro, entre aspas simples, eu vou criar, então, o meu botão de editar. Posso até voltar lá no admin posts e vou copiar aqui o link inteiro. Então, vou copiar aqui o link inteiro, Ctrl C. Volto lá, apenas para não ter que ficar digitando, tá? Então, vou dar um espaço aqui, ó. E vou colocar aqui o link. Só que aqui, obviamente, no lugar desse helpers aqui, que tem o link, né? Eu vou pegar aqui, vou apagar. Então, simplesmente, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho o meu link dentro de aspas simples. E aqui dentro do link, eu poderia colocar o link direto. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, post, barra, pode vir aqui, ó. Editar, barra. Aí, nesse caso aqui, eu não preciso colocar os aspas simples. Mas aqui, ó, depois do editar aqui, você coloca aspas simples e o sinalzinho de mais tá para concatenar, por exemplo, com o row entre colchetes 0, certo? Então aqui, ó, comecei com aspas simples e dentro aqui de aspas duplas, que é o do valor do link, eu coloquei o link aqui direto e tem o row aqui, ó. Salvo aqui, ó. Volto lá no nosso projeto e perceba que ele tá com o mesmo retorno que a gente tinha antes, por quê? Porque aqui, ao invés de retornar o row, nós vamos retornar agora o nosso HTML. Então, salvo aqui. E agora, se eu voltar lá no nosso projeto, perceba que eu tenho o íconezinho, a mesma coisa que a gente fez lá no PHP, né? Só que agora ele está diretamente no JavaScript. Né? Então, se eu clicar aqui em algum post, perceba que ele já vem para cá, para a edição. Então, dessa forma que vocês podem fazer também. Então, voltando aqui no nosso projeto, então você pode ter esse link aqui, ou você pode ainda pegar essa parte aqui, ó, para você não ter que digitar esse link direto, ou inteiro aqui, né? Você pode pegar ele e criar, por exemplo, fora aqui do data table, uma variável. Deixa eu vir aqui, ó, criar uma variável, por exemplo, var URL, tá? Ou URL data table, URL da admin, enfim, o nome que você quiser, né? Coloca aqui igual, e aí entre aspas simples ou duplas, tanto faz, você coloca o link. Então esse link pode chegar, por exemplo, até o post, ou não, né? Se você for utilizar em diferentes funções, você pode colocar, por exemplo, até o admin, tá? Até o admin, que aí depois você coloca posts, barra, e por aí vai, tá? Então esse link você deixa do jeito que você quiser. E aí aqui, obviamente, né? Tira isso aqui. E para a gente colocar aqui a nossa variável que criamos aqui em cima, basta utilizar também, por exemplo, aqui, ó, aspas simples, e dentro sinalzinho de mais e mais, e aqui, por exemplo, URL. Então eu tenho meu link de URL, então não tem uma barra aqui no final, na verdade aqui tem, né, uma barra no final, então você decide se você coloca ou não essa barra no final. Eu vou tirar aqui, ó, vou deixar a barra aqui mesmo. Tem a barra aqui no final, Alt F aqui para indentar, então está indentado o código, ele dá esses espaços aqui mesmo. Então tá pronto aqui o meu botão também utilizando a variável. Então venho aqui, volto lá no nosso projeto. Então qualquer um que eu clicar aqui já está aí pronto para editar. E para deletar? Não, deletar a mesma coisa. Nesse caso aqui a gente pode concatenar na linha de baixo. Poderia colocar, obviamente, criar aqui e colocar ele aqui do lado. Mas aqui eu posso juntar também. Eu posso vir aqui, ó. Então espaço aqui, HTML, mais, igual, né? Mesma coisa, concatenar. Posso copiar isso aqui, Ctrl C. Venho aqui, Ctrl V. E aí, obviamente, que aqui ao invés de editar, vai ser simplesmente deletar. Ponto e vírgula aqui no final. E aqui, novamente, é trash. Trash. Salvo aqui, volto lá. Então agora eu tenho também os links aqui para deletar os posts. Depois vocês testem aí. Então vocês podem criar dessa forma, tá? É indiferente. Então, você pode criar aqui no arquivo JavaScript, ou você pode criar aqui, tá? Se você quiser, achar necessário. É indiferente, vai te trazer o mesmo resultado. Então essas são algumas das formas que você pode fazer isso, criar essas colunas extras aí com esses botões de ação, tá? Então você pode utilizar a lógica aqui para criar qualquer
outros botões que você queira. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.